O tema escolhido para a nossa reflexão no programa de hoje é Eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar que meu corpo nunca foi imortal, que ele envelhecerá e um dia se acabará e se cumprirá nele aquilo que a palavra diz. Sou pó e ao pó retornarei. Eu tive que aceitar que vinha ao mundo para fazer algo por ele, pelas pessoas, para tentar dar um sentido melhor à vida e, quem sabe, o melhor de mim, na medida do possível. Rastros positivos de minha passagem, em dado momento, partir. Eu tive que aceitar que meus pais não durariam para sempre e que meus filhos, pouco a pouco, escolheriam seus caminhos e prosseguiriam sua caminhada sem mim. Eu tive que aceitar que eles não eram meus, como supunha, e que a liberdade de ir e vir é um direito deles também. Eu tive que aceitar que todos os meus bens foram me confiados por empréstimo, que não me pertenciam, e que eram tão fugazes quanto fugaz era a minha própria existência na terra. Eu tive que aceitar que o que eu chamava de minha casa era só um teto temporário, que dia mais, dia menos, seria o abrigo terreno de outra família. Eu tive que aceitar que o meu apego às coisas só apressaria ainda mais a minha despedida e a minha partida. Eu tive que aceitar que meus animais de estimação, a árvore que eu plantei, minhas flores e minhas aves eram mortais. Elas não me pertenciam. Foi difícil, mas eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar as minhas fragilidades, os meus limites, a minha condição de ser mortal, de ser atingível, de ser perecível. Eu tive que aceitar para não perecer. Tive que aceitar que, por mais que eu queira, eu não posso mudar a vontade de Deus. Eu não posso mudar aquilo que só Deus pode mudar. Muitas vezes precisamos encarar a vida de frente. E encarar a vida de frente significa, muitas vezes, ter que fazer coisas e tomar decisões que, em determinado momento da nossa vida, são tão difíceis de serem tomadas. Precisamos entender e compreender coisas que, num primeiro momento também da nossa vida, são tão incompreensíveis. Quem é que nunca parou para perguntar a Deus, Deus, mas por quê? Sabe? De repente, nós nascemos, crescemos, nos casamos, constituímos uma família, temos os nossos filhos. Alguns conseguem viver a experiência maravilhosa de tomar nos braços os seus netos, assim como eu já tenho vivido essa experiência deliciosa. Mas, de repente, tudo isso vai passar. Eu conversava com a minha esposa, tempos atrás, sobre essas questões e dizia, Fátima, dentro de algum tempo, nenhum de nós mais estaremos aqui. Nem eu, nem você. E dentro de mais um tempo, nem os nossos filhos mais estarão aqui. Agora, essa é uma realidade que ninguém ou quase ninguém quer encarar. Essa é uma verdade que nós, de certa forma, até fugimos dela. Por quê? Porque se você parar para pensar, vamos analisar friamente. Daqui a 120 anos, nenhuma pessoa das que estão sobre a face da Terra agora estarão aqui mais. Daqui a 120 anos. Pare para pensar nisso. Aí, de repente, parece que a cabeça vai dar um nó, parece que a gente vai pirar. Mas sabe por que isso? Eu creio que isso é uma coisa que o próprio Deus colocou dentro de nós. Ou seja, Deus não nos fez para morrer. E é por isso que muitas vezes nós temos dificuldade em entender esse processo e temos assim tanto apego às coisas aqui nessa terra, às coisas materiais inclusive, tanto apego à nossa família, aos nossos filhos.
sabendo que eles vão passar, que nós vamos passar, assim como os nossos pais ou alguns dos nossos pais já passaram. Eu, por exemplo, estou vivendo uma fase da minha vida tão bonita, tão gostosa, e eu estou falando da minha vida familiar, sabe? Estou falando não do ponto de vista profissional, daquilo que eu faço na vida pública, daquilo que eu faço aqui na televisão. Me alegra muito, me dá muito gosto, me dá muito prazer fazer isso que eu faço aqui. Me dá muito prazer cumprir a minha agenda intensa com as igrejas, sabe? Viajando, indo a vários lugares para pregar o Evangelho. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando desse momento família que nós estamos tendo assim a oportunidade de viver e de experimentar. Mas, gente, quando eu olho para trás, meus pais já não estão mais aqui. Não há nada nessa terra que eu possa fazer que possa trazê-los de volta. Só o poder de Deus em Cristo Jesus poderá trazê-los de volta na ressurreição. Agora, por que é que nós nos apegamos tanto a isso? É porque nós nos apegamos à vida, sabe? Nós nos apegamos àquilo que nós hoje temos a oportunidade de conviver e de compartilhar. Nos apegamos a isso, às pessoas, aos amigos. Mas haverá um momento em que ou nós vamos deixar essa terra e esses amigos, ou esses amigos vão deixar essa terra e nos deixar aqui, mas vai, com toda certeza, acontecer. E aí? Por que se apegar a coisas que, de repente, nem tanto valor têm? Por que perder tempo, muitas vezes, com coisas que, de repente, não valem nada quando comparadas àquelas que realmente têm valor? Eu já contei essa história algumas vezes nos programas anteriores, mas eu faço questão de trazê-la novamente. Até mesmo para que a gente possa ter aí um balizador, para que a gente possa ter uma condição de valorar as coisas na nossa vida. É aquela história simples daquele pai que levou o filho para brincar, ou melhor, levou a filha para brincar, e ia sentado naquele banco ali, daquela praça, do lado dele uma senhora que também levou o filho para brincar. De repente aquela filha andando de bicicleta, vai para lá, vem para cá. Aí o pai olha no relógio e o tempo que ele podia ficar com ela na praça já tinha esgotado. E ele diz: filha, vamos embora. E ela diz assim: pai, mais 5 minutinhos só. E aí o pai deixa ela lá mais 5 minutos brincando e tal. Daí a pouco ele olha no relógio, passados uns 8, 10 minutos. Filha, agora nós vamos, né? Pai, só mais 5 minutos? Ele falou: tá bom, fica aí. E assim foi. Ela pedia 5 minutos e o pai dava. Houve um momento em que aquela mulher que estava sentada ao lado dele, de repente, ficou muito indignada com aquela situação e perguntou para ele: o senhor não vai tomar uma atitude com essa menina? E ele disse: como, minha senhora? O senhor não vai tomar uma atitude? Ele disse: mas que atitude? Não, estou vendo, o senhor já chamou várias vezes, ela pede 5 minutos, o senhor dá 5 minutos, ela pede mais 5, o senhor dá mais 5 minutos, e ela não para de brincar, não vai embora, não obedece o senhor. O senhor não vai tomar uma atitude? Ele disse: em outra época eu até tomaria sim uma atitude, mas eu vou contar para a senhora uma pequena história que aconteceu comigo. Na verdade, eu tinha 2 filhos, ela e o irmãozinho dela. O irmãozinho dela sofreu um acidente e morreu. Eu vou dizer uma coisa para a senhora: eu daria tudo que eu tenho na vida, absolutamente tudo, para tê-lo comigo só mais 5 minutos. Mas eu não posso. Então eu darei a minha filha quantas vezes ela precisar mais 5 minutos. Porque essa é uma oportunidade que eu estou tendo e que um dia eu não soube valorizar. O quanto 5 minutos poderia ser tão importante na minha relação com o meu filho, que se foi tão pequeno. E às vezes é isso, sabe?
Lamentavelmente, eu já falei isso aqui também em outras oportunidades e já escrevi até muito sobre isso, já postei várias vezes essa mensagem no Facebook, nas minhas redes sociais. Muitas vezes nós só tomamos pé do valor que tinha o que perdemos depois que perdemos. É tão triste. É tão triste chegar a essa conclusão. Aprendi que tinha muito valor depois que perdi. Que eu e você possamos saber administrar a nossa vida, o nosso tempo, para que, de alguma forma, a gente possa também entender que tudo aquilo que Deus colocou à nossa volta e à nossa disposição, primeiro, não nos pertence. São coisas emprestadas que temos recebido de Deus. Os filhos, Deus por um tempo nos permite cuidar deles, mas haverá um tempo em que Deus também os tomará, assim como Deus nos tomará. As coisas, muitas vezes, que possuímos, por mais bonitas que sejam hoje, amanhã estarão carcomidas pelo tempo, corroídas pela ferrugem, destruídas pelo próprio tempo. A nossa própria vida. Quando você tinha 15, 20 anos, era uma coisa. Quando você fez 30, 40, 50, você percebeu que muita coisa foi mudando na sua vida. O vigor, ele vai passando. E haverá um momento, como a própria Bíblia diz, que nós vamos passar assim como passa a flor da erva, que de manhã está bonita, viçosa, cheirosa, perfumada, linda, adornando uma sala, uma mesa, à tarde está seca e no outro dia pronta para ser lançada no fogo, ser jogada fora, ser dispensada. Ainda bem, graças a Deus, que Deus não nos fez descartáveis. Deus nos fez para a eternidade. E crendo nessa eternidade, crendo no poder da ressurreição que há em Cristo Jesus, é com essa esperança que nós vamos viver os nossos dias aqui nessa terra, sabendo e entendendo que tudo o que temos e que pensamos que é nosso é apenas um empréstimo da parte de Deus para nós. Amém? Guarda essa palavra com carinho no seu coração. Nós vamos agora orar, vamos falar com Deus. Mais uma vez eu quero deixar aí o nosso endereço eletrônico para que você escreva para o programa, reflexão@redesuper.com.br. Eu quero deixar também o meu endereço no Facebook, Vanderlei Miranda, Vanderlei com V e com I, Vanderlei Miranda 2, o 2 em algarismos romanos, ok? Vanderlei Miranda 2. Escreva para mim, entre lá no Face também, mande seu recadinho por lá também. Vamos procurar interagir ao máximo. Vamos falar com Deus? Vamos interagir com Deus? Querido Pai Celestial, mais uma vez obrigado por este tempo precioso, mais uma vez obrigado por esta palavra de reflexão. Obrigado, meu Deus, por todo o cuidado e carinho que o Senhor tem tido para conosco. Abençoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos para que possamos viver cada dia alegres e felizes com aquilo que o Senhor tem nos dado, com aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. No nome de Jesus nós oramos, te agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Amém.